Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Homecast. E hoje, assim, eu tenho a honra de receber. Mas calma, vou apresentar, né, Vini? É isso aí. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Gente, ele tá melhorando, hein? Tô melhorando? Tá se soltando mais, né? A única coisa que eu tô melhorando aqui é a roupa. Agora vou comprar a blusa nova. A gente tá numa palheta, não somos patrocinados ainda pela Insider, mas já fica a dica. Um dia aí, né? Fica a dica aí, a gente faz a merchan aqui. Mas hoje nós estamos recebendo aqui, Vini, é meu pastor, tá? Pastor Bruno Fernandes, ele é pastor da Devec Recreio, né? Esposo da Elaine, tem 2 filhas lindas. Pastor, obrigado pela sua vinda. E fica à vontade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? O Lohan, o Vinícius, o Rafael ali na mesa, né? Poder participar desse momento para a gente ter uma conversa sobre Bíblia, sobre móveis, sobre tudo e mais um pouco. Para mim é uma alegria, né? Ver tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Aqui na Sarça também, né? Eu tive o privilégio de vir aqui orar quando estava no projeto ainda. Exatamente. E tudo deu para ver a mão de Deus em tudo, conduzindo vocês, e o nível de criatividade também, de excelência que vocês fazem, tudo aquilo que vocês se propõem fazer, é muito legal. Eu acredito que Deus ama a excelência, cara. E excelência é um negócio maravilhoso. Quando alguém executa algo, faz algo com excelência, é bonito e glorifica a Deus. Então, para mim é uma alegria estar aqui no estúdio, estar aqui participando do Homecast com vocês. Top. Não, vai ser um assunto, acho que vai ser bem legal, porque normalmente a galera tem aquela visão de pastor como o padre na igreja católica, aquela pessoa velha, né, que não tá aí pra mídia. Não, pastor Bruno já foi no Flow, é o cara da mídia social. Não vem de hoje isso, né? Você tem uma história. Na verdade, o que acontece com relação a essa questão? Esse é um meio que a gente tem que estar inserido. Geralmente eu choco alguns lugares quando eu vou fazer visitas pastorais. O pessoal olha para mim e diz, pô, pastor tão novo assim. Exato. Então, assim, eu acredito que quando Deus tem um plano, ele chama uma pessoa independente da idade dela. Você tenha ela 80 ou tenha ela 8 anos, o que Deus procura é um coração disponível. E eu me abri para o meu chamado muito novo, com 16 anos. Então, tive muitas experiências com Deus e cheguei onde cheguei. Quando chegou um dado momento, eu comecei a abrir rede social, Instagram, né? Eu tenho um canal lá no YouTube também. Tem canal no YouTube? Tem um canal no YouTube. Movimento pouco ele, movimento mais o Instagram, porque o Instagram fica um negócio mais artesanal. Tá. Eu penso numa frase, eu penso num vídeo, eu gravo na hora, eu mesmo posto. Né? De um tempo para cá que eu coloquei uma empresa para poder fazer essas artes para mim, para também criar um organograma para postar tudo de forma constante. Mas eu cresci de forma mesmo orgânica, postando aquilo que vinha na mente e no coração. Né? Assim? Assim. Ô, Vini, já teve frase repostada pela Virgínia. Já teve. Uma galera forte. E as frases dele, assim, rodando entre os famosos. Tudo orgânico. E outra coisa, cara, como não é um universo que eu fui... que eu acompanho, foi minha filha que me falou, pai, a Virgínia compartilhou uma frase sua, né? Eu nem sabia, cara. Quem é a Virgínia? Quem é a Virgínia, cara? Eu fui pra rede social pra ver e eu vi que é uma influencer e tal, né? E tem faz um trabalho como influencer. Então eu fui ver a frase, né? A frase é até uma frase interessante. Você tem que escolher entre viver os seus medos e os seus sonhos. Né? Foi isso que ela repostou lá e ganhei seguidor pra caramba. Então isso foi fazendo o Instagram crescer organicamente e foi avançando. E a gente vai postando, cara, é tudo muito artesanal, digamos assim. A gente pensa algo, eu mando pro menino que faz a arte, ele vai lá e posta. Agora eu tô me organizando para gravar alguns vídeos de forma mais profissional para postar lá e postar no canal. Né, para poder dar um toque de excelência a mais nisso, porque é muito importante essa questão da rede social para você alcançar pessoas. Às vezes na igreja lá eu comento isso, eu falo, irmãos, antigamente o pessoal evangelizava com um folhetim, hoje em dia você manda o banner de um culto, né, de uma programação, e aí você leva a pessoa. Então a gente tem que estar inserido, não apenas nesse meio da internet, das redes sociais, mas todos os meios, né? Tem que ter cristão, né? Tem que ter gente. Antigamente se tinha um pensamento de que cristão tinha que ficar só na igreja ali e agora não, a gente entende que a gente tem que ocupar os lugares de poder,
né? Tem que ocupar os lugares de influência na sociedade. Tem que ter cristão na arte, tem que ter cristão na política, tem que ter cristão na escola, no ensino, tem que ter cristão no cinema, tem que ter cristão em tudo quanto é lugar, né? Não levando uma mensagem religiosa, mas levando a mensagem do reino de Deus. Que é uma coisa também que muita gente confunde, né? Tem muita gente que não entendeu uma coisa que é básica, na minha opinião. Jesus veio para restabelecer um relacionamento e não uma religião. Isso é muito forte. Porque o que o homem perdeu no Éden não foi uma religião. O que o homem perdeu no Éden foi um relacionamento com Deus. Ele foi expulso para fora do jardim e aí, sendo expulso, ele praticou a religião. Ele matava um animal, o sangue desse animal perdoava momentaneamente de pecados e ele tinha um contato novamente com Deus. Então Jesus vem para isso, para restabelecer o relacionamento do homem com Deus. Então, isso é muito importante. Isso é o reino de Deus. Quando você começa a relacionar-se com Deus, e aí o reino de Deus é implantado no seu coração. Então, Jesus veio para isso. A gente tem que levar a mensagem do reino de Deus em todos os lugares, em todas as esferas, seja na área dos imóveis, né? Seja na área da política, seja em todas as esferas tem que ter cristão influenciando. Antigamente, se tinha esse pensamento, o cara convertia, ele era cantor, aí tinha que cantar só música gospel. O cara convertia, ele fazia alguma coisa lá fora, tinha que deixar de fazer aquilo. Hoje em dia a gente entende que se o cara é um médico, ele converte, ele vai continuar sendo médico, mas é um médico cristão. Se o cara é um advogado e converte, ele vai continuar sendo um advogado, mas um advogado cristão. E não vai aceitar certas causas. Sim. Né? E não vai se corromper com certas coisas. Se o cara é um artista, ele converte, ele vai continuar sendo artista, mas selecionando os trabalhos que ele faz. Né? Entendendo que tudo que ele faz tem que glorificar Deus. Né? Essa é uma premissa da Reforma Protestante. Quando Lutero cravou as 95 teses na entrada da igreja de Wittenberg, das 95 teses eles cunharam 5 princípios: sola gratia, sola scriptura, sola fides, solus Christus e soli deo gloria. E o soli deo gloria, que é um dos princípios da reforma, é somente a Deus a glória. Lutero tinha um entendimento de que tudo que a gente faz, a profissão que a gente tem, é para a glória de Deus. Esse era o entendimento dele, porque antes de Lutero, a igreja acreditava que só era para a glória de Deus o serviço clerical, o serviço que envolvia o templo, que envolvia a igreja, o sacerdócio. Só o que estava fazendo ali para... Aí a partir de Lutero, não, se entende que se você é um sapateiro para a glória de Deus. Se você é um cabeleireiro, um barbeiro para a glória de Deus. Se você é um corretor para a glória de Deus. Se você é um empresário para a glória de Deus. Se você é um artista para a glória de Deus. E se você é um pastor, tem que ser para a glória de Deus. Para a glória não pode ser diferente. Não, top. Tem um versículo que fala, né? Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Olha ele aí, isso. Que isso? Tá aí dentro, né? O Barão tem uma fagulha aí. Tem uma fagulha. Há uma esperança. Há uma esperança. Não, top. Até o final desse episódio, o Vinícius vai estar namorando, casado e que isso? vai estar na igreja. É um milagre, né? Não, mas legal. Assim, pastor, você começou muito novo, mas você teve uma carreira, né, fora da igreja. Né? Tive. Como é que foi isso aí? Cara, Quantos anos você tem? Calma aí. 34. Top. Mesma idade que a minha. Tamo juntos. A maresia afetou mais a mim do que você. Tem alguma... Você tá sendo generoso comigo. Muito obrigado pela parte que me toca. Deve ser o cabelo. Tem cabelo? Aí dá uma... Mas teve uma época que eu tava com cabelo também, né? Pois é, mas não era meu. Era de alguém, de alguma parte do mundo que eu não sei quem é. Mas, pô... Não, vamos lá. Se eu não falei antes do episódio, botaram um banner na igreja lá na parte do bistrô, né? E não sei se você viu, botaram uma foto minha de cabelo e na parte de baixo ainda, cara. É um negócio, todo mundo me manda foto. Aqui, ó, eu tenho um registro seu de cabelo. Falei, pastor, eu vou mandar pro pastor, eu vou rasgar aquilo ali e vou colocar uma foto nova. Mas pra lembrar do... Então, assim, eu tenho 34 anos, né? O pessoal pensa, né? Muita gente que não é cristão pensa que o cara, ele é pastor, ele só é pastor a vida dele toda e ele só vive de oferta dos outros a vida dele toda. E é meio que igual jogador de futebol. Sim. Né? O pessoal pensa que todo jogador de futebol é um Neymar da vida, todo jogador de futebol é um Cristiano Ronaldo. Verdade. E não é. Né? A maioria dos jogadores de futebol jogam por um salário muito pequeno, essa é a grande realidade. Sim. Se você for fazer uma média do todo. Então, com relação a pastores, a maioria dos pastores que são pastores no Brasil, esse é um grande equívoco que muita gente tem com relação a pastores. A maioria dos pastores no Brasil não são pastores de tempo integral. O que é isso? É um cara que vive integralmente
para a igreja e da igreja. A maioria massacrante dos pastores tem um trabalho secular normalmente, né, desempenham uma função em alguma empresa ou são empresários e tiram a sua subsistência disso aí. Então a maioria gritante dos pastores no Brasil, né, eu falo isso por experiência, por ser do meio, a maioria dos pastores, eles são pastores por vocação e por amor, cara, entendeu? Entendi. Então isso é uma coisa que muita gente não sabe. Então, e por muito tempo eu tive um entendimento de que eu não seria um pastor local, né? O que eu fazia ministerialmente? Eu era um pastor itinerante, um evangelista itinerante. Eu pregava em igrejas, conferências, preguei praticamente quase todos os estados do Brasil. Eu saí do Brasil para pregar em conferências fora do país. Também, né? Então, assim, e o que eu pensava com relação a isso? Pode ser que tenha um dia que eu não tenha mais convite, então eu tenho que investir o recurso que eu agariava, que era fruto de ofertas voluntárias que eu recebia nessas palestras e de livros que eu vendia, né? E eu fui agariando esse recurso, juntando ele e investi. Investi num negócio. Primeiro, eu comecei fazendo um curso de Direito, aí do curso de Direito eu tinha que fazer um estágio, eu fui estagiar numa imobiliária. Aí, eu tenho a experiência, eu sofri um pouquinho. Aí eu fui estagiar numa imobiliária e aí quando eu cheguei lá no estágio, eu vi corretores que habilidade. E eu vi também corretores que o cara não tinha formação superior nenhuma, mas era um cara vivido da vida e ganhava muito dinheiro. Eu falava, eu tô no lugar errado, fazendo estágio jurídico de imobiliária. E o dinheiro tá do outro lado da mesa. E o dinheiro tá do outro lado. E o estágio do direito, na época, isso foi há uns 13, 12 anos atrás, o estágio do direito remunerava muito mal. Uns 15 mil reais. Então se remunerava muito mal. Eu tinha que me dividir entre o ministério, nas palestras que eu dava, viagens, a família. Eu era recém-casado, não tinha criança ainda. E o estágio. Aí eu falei, eu tenho que sair daqui. Aí eu continuei fazendo o estágio, só que comecei a operar numa outra área. Aí eu tirei o Cresce. Aí tu tirou o Cresce. Depois eu dei baixa, eu tirei Cresce. Entendi. Trabalhei por um tempo com imóvel. E isso pregando, entendeu? Pregando nas igrejas. Não era um pastor local, era um pastor itinerante. Isso pregando. Aí daqui a pouco os imóveis começaram a ter um declínio em termos de venda. Foi depois do PAN ali, teve um boom. Aí depois e caiu, foi caindo. Eu falei, eu tenho que investir em alguma coisa que me dê um recurso constante. Aí eu tinha um terreno, juntei com outro amigo e montei uma sociedade, uma franquia de uma determinada loja de bala, biscoito, bebida, enfim, de guloseimas. Ou seja, estava com pouca emoção, falou assim, vou empreender. Isso no ministério, pastor, pregando e viajando, essa coisa toda. Para você entender, quem está em casa, entender que o pastor, ele tem, a maioria tem uma vida secular normal. E aí eu fui empreender, cara. E tive loja em shopping por bastante tempo. Depois de um tempo eu acabei caminhando sozinho e o meu sócio foi para o outro lado, continuou tocando um outro negócio. E eu tive loja por muito tempo. Foi inclusive um tempo de muito aprendizado. Você empreender no shopping no Brasil é um MBA. Negócio, você não aprende no MBA. Um negócio que você tem que ter um talento para lidar. Quando eu comecei a empreender, foi na época ainda que os sindicatos eram muito fortes. Ainda são, mas eles eram muito fortes. Tudo que a gente ia mover uma palha envolvendo colaborador no shopping, eu tinha que pedir uma autorização para o sindicato, tinha que enviar um recurso para o sindicato. O colaborador trabalhava no feriado, ele recebia a mais, obviamente, e o sindicato também recebia por ele trabalhar. Meu Deus, era um negócio assim, bem fora do que deveria ser o normal. Então, assim, foi um tempo de muito aprendizado. Tive o privilégio de assinar muitas carteiras. Passei esse tempo sem nenhum colaborador nunca me colocar na justiça. Então, eu sempre procurei ser líder e não apenas chefe. Então foi um tempo de muito aprendizado. Muitas coisas que eu hoje na igreja, em termos de lidar com pessoas, que eu já tenho de experiência, foi dessa época, né? Você lidar, porque você lida com um colaborador, não são todos, obviamente. Eu vou botar uma pequena parte. O cara tá contigo um tempo. Quando ele faz um ano, até 6 meses ele é uma pessoa. De 6 a 1 ano ele é outra. Depois de um ano, parece que ele transforma. Uma pequena parte, tá? Não são todos e nem a maioria. Então você tem que ter um traquejo para lidar com isso, porque antigamente isso era uma bomba relógio, né?
depois que a Dilma caiu e que o Michel Temer entrou, caiu a colaboração sindical obrigatória, né? Virou algo que era o colaborador que tinha que escolher ir lá no sindicato e tal, caiu, e isso, e aí os sindicatos perderam um tanto de força e deixou essa relação mais saudável, digamos assim. Porque era algo assim... Porque você era empreendedor, você tinha sempre uma faca no teu pescoço. Sim. Entendeu? Então era complicado. Então foi nesse tempo que eu empreendi, eu tive lojas em alguns shoppings do Rio de Janeiro. Ah, você teve mais de uma? Tive mais de uma. Pô, eu legal. tive, ao mesmo tempo, eu cheguei a ter 3 lojas. Em 2 shoppings. Corajoso. Em 2 shoppings e uma na rua. E aí, no ano de 2019, eu vi que as lojas elas estavam me demandando muito esforço. Você é empreendedor, além de trabalhar no ramo imobiliário, você empreende em outras áreas, você sabe que você tem um payback. Sim. Porque uma empresa ela é semelhante a uma árvore. Você pega uma semente, você planta uma semente, essa é uma empresa, é um investimento que você faz. E ali você tem que regar essa semente com outros investimentos, com água. Sim. Você tem que atentar de ter plantado ela na posição certa do sol. Porque a posição influencia muito para a árvore crescer ou não, dependendo da árvore. Dependendo da árvore, é uma quantidade de água que você tem que colocar ali para regar outra quantidade. Você tem o tempo de esperar crescer. Exato. Depois que cresce, você tem que ver os galhos que estão crescendo de forma saudável. Em crescendo, você tem que esperar mais um tempo, que é o tempo da poda e o tempo da frutificação. Então, uma empresa, essa é uma analogia perfeita para uma empresa. E tem momentos que você tem que cavar, tirar ela dali e jogar para um outro lugar para o crescimento ser maior, né? Exatamente. Muito boa analogia. Uma mangueira não cresce num jarro de... Verdade, não. Já chega uma hora que tem que tirar ela do jarro e botar ela na terra, no solo. Então essa é uma analogia perfeita. Sim. Então a empresa ela tem um tempo, você rega, você, além do recurso inicial, você tem que ter tido a atenção, né, de fazer uma análise de se está na posição certa, no lugar certo. Em fazendo isso, você tem que regar aquilo com mais investimento. E tudo isso é tempo e recurso. E como ministério, sempre me consumiu muito no sentido de que eram agendas, eu tinha que ir para igrejas e muitas igrejas longe. Então isso começou a me consumir muito. E quando eu comecei, que eu montei as 3 lojas, né, eu tinha uma que era forte, eu falei, vou montar outra. Aí montei outra, quando eu senti que ela começou a se pagar, eu fui para uma terceira. E aí eu vi que eu não ia conseguir me dividir entre essas 3 e a minha família e o ministério. Aí você... De modo que eu comecei a perceber que eu ia ter que fazer uma escolha de Sofia, digamos assim. Sei. Né, escolher... Alguma coisa ia dar ruim. Alguma coisa ia dar ruim. Eu falei, não pode dar ruim a minha família. Sim. Porque a família é a maior riqueza que a gente tem. Sim. Né, minhas filhas, meu casamento. Então, eu vi que a família e o ministério é o que Deus me chamou para fazer. Né? Ganhar dinheiro é a reboque, é fruto de inteligência. Sim. O ministério era o que Deus havia me chamado para fazer. Aí eu desfiz isso no ano de 2019. 2 lojas. Uma assim que eu comecei a abrir, que eu senti... Eu fechei, outra eu consegui ainda passar para uma pessoa. E eu fiquei com uma loja só no shopping, que era mais rentável. Tá. E tendo apenas essa, eu conseguia me dividir. Eu dividir a minha vida entre o ministério, família e a loja. E isso eu fiquei do ano de 2019 até o ano de 2020, quando veio a pandemia, que aí foi uma... Aí ali foi o momento... a pandemia foi sinistro. Imagino. Cara, assim, o pessoal tem esse dilema às vezes entre família e negócio, né? Ainda mais com 3 coisas, aí de fato fica... Você tem que saber conciliar, né? Porque tem coisas, irmão, quem tá do outro lado aí vendo, tem coisas que não valem a pena. Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Verdade. Não compensa. Se para ganhar dinheiro você tiver que destruir a sua esposa, destruir seus filhos, destruir a criação, não vale a pena. É mais viável você ter uma vida mais modesta, mas vivendo bem com a sua família, conseguindo ter tempo de qualidade, do que você ter uma vida, procurar ter uma vida de muitos luxos, mas sem quem realmente te ama e quem você realmente ama. Então, nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Isso aí vai um corte disso aí. Corte. Você falou uma parada assim aqui. Você falou um negócio que fez muito sentido para mim. Eu comecei a empreender na área da corretagem e tal. Chegou um momento que eu comecei a empreender e assim, poxa, eu vim de uma família bem humilde e o que eu usava como desculpa vou trabalhar muito para poder dar condições para minha família, né? Leonora era um pouco melhor de vida, a família dela,
Falei, não, tô tirando ela de casa, eu vou ter que dar o sustento ali pra ela e essa era a desculpa. Aí veio o Gui e tal, as coisas começaram a acontecer e eu, naquela pegada de trabalho, sacrifica a família, não vê filho, não vê nada. Chegou um momento que eu sentei com um coach, na época, e ele falou assim, cara, quais são os teus valores? E normalmente tu vem naquela pegada, né? Filho de crente, né? Isso na igreja, não. Deus, família, né? Igreja e trabalho, né? Aí ele começou a fazer umas perguntas. Ele, você sente Deus, que Deus fala contigo, que tá bom o teu relacionamento com Ele? De verdade. Seja sincero. Falei, não. Eu sinto que eu tô aquém. Ele, por quê? Por conta do trabalho, eu trabalho muito. Tua família tem troca? Que é teu segundo maior valor. Né? Então vamos ver se tá invertido isso aqui. Tem troca, não. Teu filho te valida, vocês têm V0 e tal. Por quê? Trabalho. Igreja. Pô, tô totalmente aquém. Não vou pra igreja por conta de trabalho e tal. Ele, cara, tem certeza, tem congruência nos teus valores? Foi onde que virou a chave, assim, poderosa. Né? Porque a gente, às vezes, fala com a boca uma parada e é justamente o que você tá falando, né? Em relação a fazer as escolhas certas ali para poder tua vida ter sentido. Exatamente, né? exatamente. Então, você organizar bem as tuas prioridades, né? Aquilo que realmente tem... Realmente... Isso todo mundo fala isso e eu vou falar também, mas é algo que é verdadeiro. Algumas coisas têm preço, outras coisas têm valor. Né? Então, família tem valor, outras coisas têm preço. Então, a gente tem que procurar ser rico, principalmente daquilo que o dinheiro não pode comprar, que é o afeto, é o amor. Né? Como eu sou pastor e de uma igreja numa área muito nobre, então eu vejo isso muitas vezes. O cara perdeu saúde e até família para conseguir bens, aí ele consegue os bens, aí começa a reinvestir o dinheiro que ele conseguiu dos bens na saúde dele, que está toda arrebentada. Sim. Aí a família não tem mais, não é a mesma mulher que casou com ele há anos atrás, aí é uma mulher que ele também já não sabe se está por interesse no que ele tem ou em quem ele é. Então, assim, acaba que a coisa perde o sentido total. E não é esse o que eu creio que seja o plano de Deus para cada um de nós, né? Então bom. Isso eu tive que fazer um reajuste e deu muito certo, não fiquei rico, mas deu para viver uma vida modesta, deu para cumprir meu ministério na época, sem nenhuma preocupação com recursos financeiros, porque a loja me provia no meu básico, não era uma vida de luxos, mas era uma vida que eu tinha aquilo que eu precisava ter para me manter e para manter minha família, enfim, razoavelmente bem. Muito legal. Virou a chave, virou pastor. Aí o que aconteceu? Na pandemia eu fechei a loja, né, eu nunca vou esquecer essa data, 18 de março de 2020. Foi quando o oficial de justiça bateu no shopping dizendo assim, há uma necessidade de nós fecharmos o comércio por 15 dias para achatar a curva do vírus. Tá de Não sei nem se pode falar isso no podcast, pode, né? Por causa do irmão. YouTube, não, né? Tem não. esses negócios assim. Então, assim, para não dar um shadow ban aí em você ou alguma coisa do tipo. Não, acho que não. Então, assim, aí ele fechou por 15 dias e eu tava cheio de mercadoria. Caramba. Porque eu comprei muita mercadoria. Porque o que aconteceu? Nesse mês, eu iria viajar para comemorar aniversário de casamento com a minha esposa nos Estados Unidos. Ia ser a primeira viagem nossa, sem as crianças e internacional. Uau. Então, assim, eu parcelei tudinho, aquele negócio. Parcela, se programa. Aí eu pensei, vou deixar a loja carregada. Aluguei um outro espaço no shopping para botar mercadoria. Tá. E pensei, vou deixar isso aqui carregado. Isso no final de fevereiro. Vou deixar carregado, fiz as compras no meado de fevereiro, porque em meado de fevereiro o problema estava ainda na China. Sim, não tinha chegado. Que era o carnaval, cara. Sim, eu não sei se seguraram eu tava lá no a carnaval, bomba. Foi? Seguraram. Seguraram a bomba no carnaval para deixar para depois. Ou então, naquela vibe, os pedidos, você faz o pedido, leva uma semana para chegar. Então eu fiz ali pelo carnaval, pensei, isso aqui vai segurar, porque eu vou ficar uns 15 dias fora, vendo só da câmera e tal, o sistema e a loja. E aí eu vou precisar e já fui me programando antecipadamente. Aí quando aconteceu, foi uma bomba para mim, porque eu tinha muita mercadoria para pagar. Tive que fechar a loja. Caramba. Entendeu? Você, empresário, também tinha lá um incentivo do governo, mas você não podia
desligar nenhum colaborador por um Sim. determinado prazo. Tinha uma série de questões e que eu não quis aderir. Né? Eu não tinha muitos colaboradores, eu tinha 3, se não me engano, colaboradores na loja. Então era um negócio que dava para eu manobrar e todos eles tinham pouco tempo também comigo. Então dava para eu manobrar, eu não quis aderir, cara. Eu segurei essa bomba na época, né, cara? Fui desfazendo de coisas para poder quitar dívida, desfazendo de carro. Doído. Fui fazendo coisas. Rolou a viagem? Não rolou a viagem. Meu Deus. Peguei o dinheiro de volta da viagem. Pelo menos. Pelo menos. Recuperei o dinheiro e aí fui tentando sanar o que dava para sanar. Começando pelos colaboradores, aí depois eu fui para fornecedor. O resumo é que até hoje eu pago algumas dívidas desse tempo de fechamento da loja. Aí quando a loja fechou, foi uma experiência que eu tive muito marcante. Eu fui abrir a loja com um colaborador e o oficial de justiça estava lá, teve uma reunião entre os lojistas e representantes de lojistas lá, gerentes de loja e tal. E aí ele falou que ia fechar e tal, mostrou o ofício, fechou o shopping, todo mundo foi embora. Organizaram suas lojas, fecharam por 15 dias para achatar a curva, só 15 dias. Que depois virou 4 meses. 3 anos depois. Como é que tá o achatamento? Não, estamos numa curvinha suave. Então você vê como é que o governo que é complicado. Loucura. Então assim, a gente estava... Eu saí do shopping, eu lembro que eu já morava aqui onde eu moro. Aí eu saí, quando eu peguei a via ali que é a Transolímpica, quando eu ia descendo na Salvador Allende, o meu pastor na época da igreja que eu era, o Silas Filho, me ligou. Ele falou: irmão, você tá onde? Eu falei: pô, eu tô aqui saindo da loja agora e tudo mais. Ele: não, vem pra cá que eu quero conversar contigo. Aí eu fiz a curva ali, peguei a bandeirante e fui pra Taquara. Quando eu cheguei na Taquara, ele falou: olha, a gente não vai fechar a igreja para atendimento, só para culto, por causa dessa situação. Mas a igreja vai ficar aberta para a gente poder atender as pessoas, que tem gente que precisa de cesta básica, tem gente que... Aliás, o trabalho que a igreja fez, evangélica, no Brasil todo, na pandemia, foi um trabalho... Foi bem legal. Foi sensacional. Na verdade, se não fizesse... ia ter muito mais problema. Então, assim... acho que ia ser pior. Ia ser pior. Então, assim, aí lá ele me colocou numa escala para eu dar atendimento pastoral, que era algo que não era o meu universo, eu era um conferencista, tá? Aí ele me colocou numa escala para eu dar atendimento pastoral, a igreja fica aberta de 9 às 18, de 9 às 9, dependendo do dia. Aí ele me botou numa escala para dar atendimento pastoral. Lohan, foi incrível. Como é que tu dá atendimento pastoral, tu com a loja fechando, conta pra caramba... Vamos chorar junto aqui, irmão? Ele recebeu o atendimento. Né? Vamos chorar junto aqui, com o boleto. Tem muitas demandas, né, cara? Então, assim... E aí eu fui dar o atendimento. Eu lembro como se fosse hoje, eu tava lá com os meus problemas. Tá. Mas eu creio muito, Lohan, que evangelho é isso. Muitas vezes você tem que dar um conselho quando você precisa de um conselho. Você dá um abraço quando você precisa de um abraço. Você dá uma ajuda quando você precisa de uma ajuda. Eu acho que evangelho é isso. Isso é muito você legal. dar muitas vezes aquilo que você não está tendo. Você não tem, mas você está conseguindo... construir na vida de alguém. É o primeiro atendimento que eu fiz. Eu nunca vou esquecer esse atendimento. Obviamente eu não vou falar o que foi. Mas enquanto a pessoa falava comigo, cara, enquanto ela ia falando o que estava acontecendo, alguns textos bíblicos começaram a fluir na minha mente para aconselhar ela de acordo com esses textos. Que eu sempre digo lá no gabinete, quando eu faço gabinete, que o advogado usa da Constituição, né? Ele tem lá o vade-mecum com a Constituição, dependendo da área que ele é, né? Se ele é criminal, direito penal e tal. O psicólogo atende usando Freud, Jung, Lacan, e o pastor atende usando a Bíblia. Aconselho usando a Bíblia. E aí, conforme a pessoa foi me falando, eu fui lembrando de textos bíblicos que casavam perfeitamente com a situação que ela estava vivendo. E quando ela terminou de falar, eu comecei a falar, Lohan, eu comecei a citar os textos assim, e ela começou a chorar e falou: é isso, pastor, eu precisava ouvir isso aí. Eu não tinha percebido aquilo. Cara, quando essa troca começou a acontecer, eu tive ali quase que uma... Ali eu concluí uma coisa: eu nasci para isso. Tu não tinha tido essa experiência até esse momento? Não tinha tido essa experiência. Só viajava pregando. De vez em quando conversava com alguém, dava um conselho, mas não imbuído dessa autoridade, representando uma igreja, num gabinete pastoral. Que é totalmente diferente. Então, aí quando aquilo aconteceu, eu tive a sensação de que eu havia nascido para aquele momento. Eu achava que o que Deus tinha para mim
era somente pregar e talvez no futuro ajudar em alguma igreja. Mas ali eu tive a convicção de que Deus havia me chamado para ser um pastor. Foi naquele momento ali. Sério? E dali eu comecei a dar outros gabinetes e fazer recorrência em gabinetes, atender as pessoas, como eu fiz contigo algumas vezes. Sim. E fui fluindo, cara. Fui fluindo. Aí dali, quando a pandemia amainou, eu tive a oportunidade de recomeçar com a loja. Só que aí, quando a pandemia amainou, que eu tive a oportunidade de voltar com a loja, nesse negócio de atender, daqui a pouco eu fui dar aula na faculdade da nossa igreja, FVC, de Cristologia, e produzi 2 livros na pandemia, e eu comecei a ter muita venda desse material. E aí, cara, o meu coração fechou pra loja. Fechou pra parada da loja. Fechou. Os doces tudo vencido também. Muita coisa vencida, eu tenho que pagar só essas dívidas, né? Que era uma bomboniere. E aí, cara, meu coração fechou. Eu recebi convites do shopping pra voltar e tudo mais, mas eu não quis. E era uma bomboniere de frente para o cinema. Era algo que era muito bem localizado. Super a ver. Minha esposa, na época, que a mulher vê muito esse lado de segurança, falou, mas tu vai ficar só dando aula e com os livros? E eu falei, calma que Deus vai cuidar. E com o tempo, cara, Deus foi cuidando, foi abençoando a gente, foi abrindo portas. E aí, depois de um tempo, o meu pastor, que é o pastor Silas Malafaia, me ligou e me propôs ir para uma igreja para ser o vice dessa igreja. Uma igreja que é a igreja que a gente está hoje, né? Era uma igreja com uma demanda muito grande, são mais de 2.000 membros, 12 reuniões por semana, tem muita gente, então a demanda para um pastor de tempo integral é muito grande. Sem dúvida. Porque isso é o que a pessoa precisa entender, que uma coisa é um pastor que não é tempo integral, era o que eu fazia, eu ia nas igrejas ia lá e tal, ou então eu ficava na minha, ajudava ali, mas eu não tinha um salário. Então o pastor me chamou e falou, tu vai parar de viajar, de pregar nas igrejas, vai segurar esse negócio de livro por um tempo e você vai ficar local, ajudando um pastor local. E isso foi uma outra chave que eu virei, né? Aí eu comecei a viver uma outra realidade, de ser um pastor local na igreja, já sabendo da experiência que eu tinha tido no gabinete. E aí eu comecei a dar atendimento. Você foi uma das primeiras pessoas. Tô sabendo disso agora. Tô sabendo disso agora. Que eu marquei na igreja, que a gente orou junto. Sim. E eu abri um texto que Deus me tocou e a gente começou a conversar daquele texto, aquele gabinete, aquele momento ali de discipulado, ou mentoria, ou sei lá como quer que queiram chamar, né? Foi um momento muito... E ali eu fui... E dali, foi naquele dia, eu tirei um dos conceitos que para mim são mais importantes do ministério pastoral. Qual é? Para mim, ser pastor é enxergar quem as pessoas podem ser em Deus e impulsionar elas nessa direção. Essa é a minha pergunta. Muito legal. Ser pastor é isso, você enxergar quem a pessoa pode ser em Deus, a vida que ela pode viver em Deus e impulsionar ela nessa direção. A gente não anda pela pessoa, eu não vou caminhar pela pessoa, mas eu impulsiono ela com oração, com aconselhamento, com tempo de mesa, que é uma outra coisa que eu creio muito forte também, que o evangelho não é só púlpito, o evangelho é mesa, é isso aqui que a gente está fazendo. Por que podcast está fazendo tanto sucesso hoje em dia? Porque é conversa na mesa, irmão. Quando você vai para a Bíblia, né? E quando você vai para a Bíblia, você vê talvez os maiores ensinamentos de Jesus foi sempre na mesa, né? Em João, a partir do 12 ali, que tem a festa de Lázaro e tal, Jesus está na mesa e ensina muitas coisas. De João 13 em diante, que é a última santa ceia, que é a última ceia, que Jesus faz com os discípulos, é só mesa. João 13 em diante você vai ver ali. É ali que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quem me vê a mim vê o Pai. Eu sou a videira verdadeira e vós os ramos, quem está em mim ou nele se dá muito fruto. É ali que ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, no mundo tereis aflições. É ali que ele discursa muita coisa para os discípulos. Então, há muita coisa que é revelada na mesa, há segredos revelados na mesa. Então, isso é muito importante, esse tempo de mesa. Então, eu vou seguir no ministério pastoral e dali, hoje eu sou pastor. O pastor que era o primeiro saiu e eu assumi a igreja como... o pastor responsável da filial ali no Recreio. E a gente está aí, fazendo um trabalho, apacentando, orando pelas pessoas e procurando enxergar quem elas podem ser em Deus e impulsionar elas na direção que Deus quer. Cara, assim, muito legal. Teve coisa que eu descobri agora, que eu não sabia, tá? Mas tem uma coisa que eu acho interessante, já te falei fora disso aqui, né, das câmeras, que eu admiro muito o pastor porque no papel de um empresário, né, as pessoas estão contigo por uma visão que você vende, né, e tem uma remuneração envolvida, que a pessoa se submete a fazer algo em troca de um valor, um pagamento, enfim. Agora, você conseguir administrar
obviamente que tem um pagamento espiritual, né? Tem Deus nisso tudo, mas você conciliar muitos interesses dentro de um local é difícil pra caramba. Ó, liderar, eu não lembro se foi John Maxwell que disse essa frase, mas ele é muito interessante. Liderar é administrar egos. Sobretudo quando você está numa instituição onde você não tem o vínculo, né, comercial, né, você não tem. A igreja, cara, é quem Deus envia para lá. Uma outra coisa que eu sempre digo é que a ovelha, que é o membro, ele tem uma prerrogativa que o pastor não tem. Você sabe qual é? Não, fala aí. É que a ovelha pode escolher o pastor que ela quer, mas o pastor não pode escolher a ovelha. Repete. Eu, pelo menos, vivo assim. Repete que eu vou anotar. A ovelha pode escolher o pastor que ela quiser, o membro pode escolher o pastor que ele quiser, mas o pastor não pode escolher o membro, não pode escolher a ovelha. Não gostei desse cara aqui não. Vai embora da minha igreja. Isso não existe. O cara vem, se ele veio é porque Deus enviou, porque Deus tocou nele, ou porque ele se sentiu sensibilizado, e é o seu dever no ministério enxergar quem ele pode ser e impulsionar ele nessa direção. Então, liderar na igreja, não apenas a igreja no todo, mas departamentos, porque a igreja é departamentalizada, né? Tem o departamento dos homens, tem dos jovens, tem das mulheres, tem dos empreendedores, tem da mídia. Então, liderar departamentos, liderar uma igreja é você procurar administrar egos também, porque tem muita gente que igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. São pessoas doentes, né? Que procuram um tratamento, né? Na verdade, são pessoas falhas. Sim. Eu não gosto de dizer nem doente, né? Que dá uma conotação mas eu pesada. posso falar, você não pode. Não, porque assim, normalmente as pessoas vêm a Deus com a falta de algo, né? Uma doença emocional, alguma coisa. Na verdade, todo mundo tem um vazio do tamanho de Deus. Eu escuto você falar muito isso. Então, assim, as pessoas vêm com uma debilidade. Né? E entram ali, obviamente Deus entra, mas precisa ser tratado em alguma coisa, né? E a gente está num tratamento constante, né? Então, eu acho que administrar isso tudo tem que ter uma graça, tem que ter um dom, né? Igreja é um encontro de pessoas imperfeitas buscando o aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Isso é igreja. Então, pessoas imperfeitas. E pessoas imperfeitas falham. Tem problemas de ego. Pessoas imperfeitas às vezes erram. E tem que ser acolhidas, ensinadas, instruídas. Então é um desafio. É um desafio, dependendo do contexto que você está. Cada contexto tem o seu desafio particular. Um cara que é pastor na África, ele tem um nível de desafio. Sim. Um cara que é pastor na janela 10x40, que é o lugar onde há uma perseguição intensa ao evangelho, países muçulmanos. Deus foi bom com a gente. Essa coisa toda tem um nível de especificidade, de dificuldade. Né? Alguém que é pastor nos Estados Unidos tem um nível, alguém na Europa tem um nível, e no Brasil tem um nível. E no Brasil tem vários contextos diferentes. Eu prego e já preguei muito em comunidade. Tá. Eu já fiquei preso numa comunidade pregando. Já ficou? Atenção que é um corte isso aqui. Tu ficou? Irmão, eu fui pregar na Coreia. Fui pregar na comunidade da Coreia. Meu Deus. Ali em Bangu, ali, divisa ali com Vila Aliança. Sabe onde é que é, né? Sabe onde é que é, né? Do lado da sua casa. Eu nasci na Vila Aliança, então eu conhecia bem ali a região. Depois eu vou contar uma parada dessa aí, vai. Aí eu fui pregar numa igreja, cara, e começou... fui lá pra dentro da igreja, o pastor lá faz um trabalho muito legal, inclusive de ressocialização com muita gente, e ele é também advogado, então ele é uma igreja abençoada. Aí eu fui pregar lá e daqui a pouco começou o tiro, deu uns 3 ou 4 disparos e todo mundo abaixou. Como não teve mais, eu levantei e continuei pregando. Daqui a pouco, irmão, era tiro que não acabava mais. O pessoal tudo abaixado. E o pastor olhou o zap, era uma operação do BOPE que estava acontecendo ali. Meu Deus! E, irmão, resultado. Na época eu tinha um carro que era similar ao carro da Polícia Civil. Meu Deus, cara! E resultado, eu fui sair esse dia da comunidade 3 horas da manhã. Depois que a operação terminou, que estava tudo em paz. Porque se eu sair no meio do olho do furacão, eu podia sofrer alguma coisa. Então, assim, tem um nível de especificidade o cara que é pastor numa comunidade. Né? Cada lugar tem seu desafio. Seus desafios tem ali, sua demanda, tem um traquejo que tem que ser diferente, um jeito que tem que ser diferente, tem que se adaptar a muitas coisas. E aqui no Recreio, né, dos Bandeirantes aqui, a gente tem as nossas demandas. Os desafios, né? A maioria das demandas também são muito de cunho emocional. Sim, né?
Em alguns lugares as demandas são mais o povo quer prosperar e tal. No Recreio também, mas eu sinto que é muito vazio emocional, na questão, não na igreja, mas no bairro, na região. No geral. Há muita gente vivendo para coisas fúteis, Sim. vivendo para coisas banais, vivendo para coisas que não têm significado, né? E precisam ter um encontro com Deus, precisam ter um encontro com o Eterno, precisam ter um encontro com Jesus e ter a sua vida transformada e preenchida por Ele, de um jeito que só Ele pode preencher. Então, aí nesses desafios, né, que envolvem a igreja local, a gente tem que aprender a administrar situações, resolver conflitos, e como uma igreja grande tem uma quantidade grande de situações. Mas eu tenho sido muito privilegiado, Lohan, ali na igreja, porque a igreja do Recreio é uma igreja muito saudável, é uma igreja bíblica, né? A gente preza pelo ensino das Escrituras, é uma igreja muito abençoada, então eu sou pastor de um povo muito abençoado e abençoador. Eu já vi muitos pastores adoecerem no ministério, né? Em muitas igrejas que eu andei muito. Você rodou muito, só então que você viu muita ali coisa. Na nossa igreja, cara, é uma igreja um nível muito saudável, não apenas o Recreio, mas toda a nossa igreja. Nós não somos perfeitos, mas nós somos bíblicos e caminhamos em direção ao céu. Então eu tenho sido muito feliz ali nesse aspecto, que a igreja é muito boa. O povo é bom, todo mundo quer aprender, quer crescer, quer evoluir. Então isso ajuda muito a gente. Não, bacana. Cara, teve uma pegada assim, você estava falando e eu estava pensando em algumas coisas aqui. Uma que você, obviamente, Deus já tinha revelado para você o seu chamado, mas para um novo nível, Deus revelou no meio do caminho, foi na pandemia para agora. Então teve uma virada de chave de propósito no meio, né? Exato. Eu acredito que cada ciclo da vida... Ou Deus já tinha te falado, não, em algum momento da vida tu vai ficar numa igreja? Não, Deus já tinha falado isso comigo, só que eu enxergava isso numa realidade bem distante. Eu muito não queria, pra frente. Eu não queria isso para agora não, que eu tinha alguns planos e tal. Mas quando isso aconteceu, eu comecei a mudar certas coisas também em mim, que eu acredito muito que cada ciclo na vida exige uma ferramenta. Uma das batalhas mais épicas e conhecidas mundialmente é a Batalha de Davi e Golias. Sim, verdade. E foi uma batalha que foi um divisor de águas, mudou a vida de Davi. Davi desceu, todo mundo conhece. Davi foi para o vale com 5 pedrinhas, um estilingue, um cajado. E Golias era um gigante, preparado, adestrado para a guerra, e os dois se enfrentaram ali no vale. Davi era destro, ele sabia usar funda. E ele usou com Golias. Sim. E a Bíblia diz que ele acertou na testa do gigante, o gigante caiu. Aí a Bíblia diz que a partir dali que o gigante caiu, Davi não matou Golias com a pedrada. Tem muita gente que pensa que foi assim. Ele pegou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça do gigante. Depois daquele momento, você não vai ver mais Davi na Bíblia usando funda e usando pedra. Dali em diante, ele só vai usar espada. Porque ele não vai ser mais pastor de ovelhas, que ele era do pai. Ele vai ser um soldado do exército de Saul e depois o rei Davi. Ele vai se tornar rei. Então teve um ciclo da vida dele que ele usava funda. Ele usava funda provavelmente para espantar os animais das ovelhas, né, para expulsar algum lobo. Agora que ele era um soldado... Um contato mais distante, né? A funda não fazia sentido. Ele mudou a ferramenta. Então, às vezes, na vida, a gente tem que mudar a nossa ferramenta. A gente tem que ter uma habilidade para enxergar o ciclo que a gente está vivendo e mudar a nossa ferramenta. Quando eu era um pastor itinerante, eu tinha uma ferramenta. Pastor local, eu tenho outra. Então, é o cara que ele se propõe a ser corretor, ele usa uma ferramenta. Se ele fechar uma imobiliária e começar a empreender numa outra área, é uma outra ferramenta. Verdade. Então, a vida, os ciclos da vida exigem de nós mudanças também. Quando o ciclo muda, a gente tem que mudar. Sim. E a gente precisa mudar, inclusive, as ferramentas que a gente usa, a linguagem que a gente usa. Quando você é namorado, você usa uma ferramenta. Uma ferramenta. Quando você é noivo, outra ferramenta. Quando você casa, outra ferramenta. Sim. Quando você é um colaborador de uma empresa, é um tipo de ferramenta, é um tipo de ciclo. Quando você se torna um CEO dessa empresa, ou um gerente dessa empresa, você usa uma outra ferramenta e você está no outro ciclo. Se você se tornar o dono da empresa, é uma outra ferramenta, um outro ciclo. Então, eu sempre entendi isso na vida, que cada ferramenta, cada ciclo é uma ferramenta diferente que você tem que usar. Você tem que adaptar coisas em você, mudar coisas em você. E isso me ajudou muito, ter essa mente aberta para entender que cada ciclo é uma ferramenta. A gente teve
isso é um exemplo brasileiro clássico que aconteceu agora recentemente. Na minha opinião, né? Tem que ter um tom de polêmica no podcast, claro, então lá vai. Então a gente teve há um tempo atrás um presidente que se elegeu sendo polêmico, incisivo, bruto e beligerante na fala. Sim. Né? O Bolsonaro. Sim. Ele se elegeu assim, ele ganhou popularidade assim. Uma vez que ele ascendeu ao posto de presidente, ele tinha que ter virado uma chave, na minha opinião, para entender que era um novo ciclo e eram novas ferramentas. E ele que levou até ali não era o que ia levar para o próximo nível, né? Isso aí. E às vezes as pessoas não entendem isso. O que leva elas a um ponto não é o que vai levar elas ao próximo ponto. O que leva elas a um nível não é nem o que vai manter muitas vezes ela nesse nível. Verdade. Né? Cada novo nível, cada novo ciclo são novas ferramentas, novas estratégias, novas ideias. Nós somos cristãos, né? Mas eu não estou proibido de falar sobre Darwin, né? A teoria de Darwin, que é aquele que sobrevive, é aquele que melhor se adapta às mudanças. As mudanças, sim. Então, hoje em dia é assim, uma empresa também, quando ela vai vivendo novos ciclos de crescimento, de avanço, ela tem que ir se adaptando a novas realidades. Tem cases aí sobre isso, né? A Blockbuster, né? Quando o tempo foi mudando, ela teve a oportunidade de comprar Netflix, não comprou, depois quebrou. Entendeu? Então isso é para tudo. Isso é uma coisa também interessante da Bíblia, né? Que quando você vai conversando sobre Bíblia, quando a gente enxerga a Bíblia como um livro religioso, a gente só vai ver regras. Eu vou repetir isso aqui. Se você lê a Bíblia como um livro religioso, você só vai enxergar nela regras. Mas se você lê a Bíblia como palavra de Deus, você vai enxergar nela princípios para a sua vida. Porque a palavra de Deus é o manual para a gente viver a vida nessa terra e descobrir, né, como viver na eternidade com Cristo. Então, quando você lê a Bíblia entendendo que são princípios, cara, você aplica tudo na vida e dá certo. Essa é a grande questão. Não, é engraçado, né? Na verdade, é interessante, porque assim, pastor Bruno... Pode chamar de Bruno, a gente tá na mesa aqui em paz. Tu tem uma pegada de... A gente começou a parada do podcast falando justamente sobre isso. Tu é pastor e tá na rede social. Então, ou seja, não é só o fato de ser pastor, você tem que se atualizar ao novo. É lógico. Né? Então, e ele, antes de vir aqui, ele falou, cara, eu tenho umas passagens na Bíblia de corretor que tá na Bíblia. Ele consegue trazer uma parada da Bíblia que, foi escrito há milênios, né? Pro hoje, né? Então, eu te falei isso, tem transação imobiliária registrada na Bíblia. Cara, é muito... Tem transação imobiliária com vista de valorização na Bíblia. Não. E o melhor de tudo, Deus mandando o cara comprar. Compra que vai valorizar. Me dá que eu vou pegar esse corte daí pra fazer meus criativos pra conectar. Tem. Não, e assim... Se quiser, depois eu leio pra você. Pode continuar. Eu vou pedir pro você ler. Mas... Tem muita gente que quer desatrelar o negócio do reino. Não, exemplo, eu sou empresário, eu sou corretor, mas eu não posso falar que eu sou crente, que eu tenho princípios bíblicos, porque eu não vou vender para o ateu, eu não vou vender para o macumbeiro, eu não vou vender para... O que você pensa a respeito disso? Eu acho que isso é meio esquizofrênico, não é verdade? É meio esquizofrênico o cara querer ser uma coisa num lugar, outra coisa no outro. Isso não faz bem para ninguém. Você tem que ser uma coisa só em todos os lugares. É óbvio, entendendo as especificidades. No trabalho você desenvolve, performa. Na igreja você adora, serve, se entrega, né? E você é a mesma pessoa. Não dá para dividir, né? Não dá para né? dissociar uma coisa de outra coisa. Então... o que você é no trabalho, é óbvio que ninguém... Porque também são extremos, né? Tem crente que é chato pra caramba, essa é a grande realidade. Mais um corte pra vocês aí. Existem os sunitas na religião islã, existem os sunitas, na religião islã existem os xiitas, e no cristianismo existem os chaatos. Ele é uma enciclopédia, a galera chata pra caramba. Então tem gente que é muito chato, muito Sim. mala. Então quer ficar o tempo todo espizinhando alguém, quer ficar o tempo todo apontando o erro de alguém. Isso também não é ser cristão no trabalho. Até porque reverte também ao contrário, né? Exatamente. Tá enxergado como chato da mesa. Então você tá ali para trabalhar agora. As oportunidades que você tem que testemunhar com a sua vida. E muitas vezes você não precisa necessariamente falar, você só precisa viver. Tem uma frase do Billy Graham que eu gosto muito que ele dizia assim: pregue, se possível, com palavras.
Muito forte. Então, me mostra que é possível pregar sem palavras, com vida, com testemunho. E esperar as oportunidades certas para sinalizar Jesus, para fazer um convite, para perguntar se quer uma oração. Não fazer isso ininterruptamente de forma chata, né? Que são dois extremos. É o cara que quer ser um 007 de Deus na empresa dele, ou então o cara que diz até que é cristão, mas vive uma vida totalmente bandida no ambiente de trabalho. Verdade. O cara que diz que é cristão e de cada 10 palavras, 20 são palavrão. Ele não é cristão no trabalho dele. Sim. O cara que diz que é cristão, mas defrauda o outro, engana, passa a perna, dá a volta, rouba, mente na frente de todo mundo, descaradamente. Ele não está sendo um bom exemplo no ambiente de trabalho dele, não está testemunhando o evangelho. Ele pode se dizer cristão, mas ele está pecando e está errando no testemunho dele. Essa é a grande realidade. Então, tem esse lado, né? E tem um lado também do chato, que é o cara que está o tempo todo ali. Se acontece alguma coisa errada na vida de alguém, isso é o Satanás que quer te levar para o inferno. Ele fica na lei, então, né? Então, assim, há que se ter um equilíbrio nisso tudo. Sim. A pessoa tem que ser cristão, tem que testemunhar, mas com sabedoria, entendendo que aquele ambiente é um ambiente de trabalho, e entendendo que em uma oportunidade ele fala, e que mais do que falar, ele vive. Certo. Paulo diz que nós somos cartas abertas, né? Geralmente carta, ela é fechada. Você faz, antigamente se tinha muito isso, né? Hoje em dia não existe mais carta. Antigamente se tinha muito carta, você fazia uma carta e você fechava Falando ela. de carta, o Vinícius ficou paisagem, não sabe o que é carta. Sabe o que é carta? É outra geração. Então, você fazia uma carta, fechava a carta e enviava ela para algum lugar. E a carta fechada passava pela mão de várias pessoas fechadas. Sim. E só no remetente o remetente poderia abrir. Nem quando ela ia errado para um vizinho, o vizinho poderia abrir, que era uma falta de educação terrível. Sim, é quase um crime. Violação, né? De correspondência alheia. Uhum. Só que Paulo diz, nós somos cartas abertas. É como se você fosse uma carta enviada por Deus para o mundo e em todo lugar que você passa, todo mundo lê. Muito forte. Então essa é a lição do evangelho. Muito bom. Para o trabalho. Agora vai, gatilho. E a outra atualização dele. Ele sabe empregar o gatilho de novidade, o gatilho de antecipação. Ele fez uma propaganda pra gente. O que tá na Bíblia falando O pessoal que tá aí no YouTube, eu conversei com o Lohan e eu falei que tem negócios imobiliários registrados na Bíblia com perspectiva de valorização e tudo mais. E eu vou ler para vocês, para não acharem que é uma tradução específica e tal. Jeremias capítulo 32, o versículo de número 6 diz assim: Disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo, eis que Ananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti é quem pertence o direito de resgate, compete a ti comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor Ananel, ou seja, o primo de Jeremias, filho do meu tio, ao pátio da guarda e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate, compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Deus direcionou ele e falou, vai vir um cara aí te oferecendo um terreno, compra. Só que o terreno não havia uma perspectiva, humanamente falando, boa de valorização. Olha o que o texto prossegue dizendo, comprei, pois, de Ananel, filho do meu tio, o campo que está em Anatote, lhe passei o dinheiro, 17, ele fala até o valor da venda. Até o valor. 17 ciclos de prata. Aí, assinei, verso 10, assinei a escritura. Meu. Tabelião, não. Assinei a escritura, fechei com selo, chamei testemunho. Registrou no RGI. Tá na Bíblia. Teve registro no RGI, cara. Aí, vocês querem tá na cresce, Bíblia. vale a Bíblia. Tá na Bíblia. Então, chamei testemunhas, passei-lhe o dinheiro numa balança, tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei, os estatutos, como a cópia aberta, dei a Baruque, que era o ajudante de Jeremias, era uma espécie de secretário de Jeremias. Filho despachante. Era o despachante. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de Mazéias, na presença de Ananel, ou seja, Ananel é o cara de quem ele comprou. Filho do meu tio, perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei a ordem a Baruque, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, toma esta escritura,
esta escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar por muitos dias. Caramba. Ou seja, eu vou comprar esse terreno e vai ficar de investimento. E vai ficar de investimento pro futuro. Aí ele prossegue dizendo, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Ou seja, esse negócio vai valorizar demais. Então vamos guardar por muitos dias. Então a palavra para o corretor, quem compra a terra não erra. Cara, quem vende se arrepende. O que é essa terra hoje? Alphaville. Barueri, São Paulo. Pô, então assim, isso mostra na escritura e era uma promessa de Deus. Por que a terra naquele tempo não havia valor? Né? Agora tem um contexto espiritual em torno disso. Porque havia uma iminência da invasão dos babilônicos. O contexto de Jeremias foi um contexto de invasão dos babilônicos, da Nabucodonosor, a Jerusalém, a Israel. E como havia uma iminência dessa invasão, meio que o pessoal estava querendo vender as coisas e para fugir dali. Quem entende uma guerra, uma invasão, a pessoa foge. Pra você ver como é que o ser humano é o mesmo ser humano desde que o mundo é mundo, cara. Surreal. Só mudou a tecnologia. É por isso que os princípios bíblicos funcionam em qualquer contexto. Daqui a 100 anos, quando quase tudo for inteligência artificial e robô, os princípios vão funcionar. Funcionou há 100 anos atrás, há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás e vão continuar funcionando. Surreal. Essa, inclusive, é a pinimba que alguns pastores têm com alguns coachings. Que alguns coaches perceberam isso e aplicam um princípio bíblico que funciona. Exatamente. E alguns pastores ficavam apenas nas lições espirituais e às vezes morais e não entendendo que esses princípios... Cara, a palavra de Deus ela tem uma psicologia simples de aplicação na vida diária. Verdade. A gente diz lá na nossa igreja, um lema da nossa igreja, que a nossa igreja é a igreja da palavra. Sim. E eu sempre acrescento, não é a igreja da palavra filosofada. Não é a igreja da palavra teologizada. É a igreja da palavra aplicada. Você ouve e pensa, no que isso é útil para mim? No que eu aplico isso que eu estou ouvindo na minha vida? Que impacto, que decisão eu tomo a partir disso que eu estou ouvindo? Porque há muitos lugares que as pregações elas são só para um momento de efusividade, de alegria, de glória a Deus, de aleluia, de barulho. Mas não é o todo da palavra. A palavra tem instrução para tudo. É óbvio que o assunto principal da palavra é o retorno do homem a Deus através de Jesus Cristo. O assunto principal da palavra é Jesus, do Antigo Testamento ao Novo. Mas há assuntos, né, que também estão abordados na palavra de Deus, de como viver a vida, de como tratar o próximo, de como fazer negócios, cara, de como tomar as decisões. E alguns coachings que são cristãos descobriram isso e os caras estão ensinando. E eu, honestamente, não vejo erro nenhum nisso. E outros que nem são cristãos, só que nem cristãos estão surfando nessa onda, essa é a grande realidade. Quando muitos pastores deveriam se atentar para isso, que é óbvio que a lição primaz da palavra é mostrar para um homem que ele é um pecador carente da graça de Deus, carente da misericórdia e que ele precisa de Jesus. Dito isso, a igreja também tem lições para a vida desse pecador. Ele aceita Jesus e como ele vive agora? A palavra tem instrução para tudo na vida, porque são princípios, como eu disse no começo. Então, Deus está dizendo a Jeremias, olha, você vai comprar essa terra como um sinal profético. Que sinal que Deus queria através dessa compra? Deus estava querendo dizer para Jeremias que haveria uma restauração após a invasão babilônica. Cara. E aquela terra voltaria a ter muito valor. Então, além da gente ver, né, as curiosidades que são semelhantes a de hoje em dia, a gente percebe um princípio espiritual de obediência em Jeremias, comprar o que Deus mandou, e um outro princípio de paciência para esperar acontecer o que Deus falou que vai acontecer. Foi muito forte. Isso é um princípio para a vida. Né? Você está instruindo um cara, fala, irmão, você vai comprar isso aqui, mas tem um tempo para esse investimento progredir, tem um tempo para isso. Então você tem que ter paciência. Aí aqui está o princípio que o cara extrai e ensina. O que é paciência? Aí se começa a falar sobre paciência, que é inclusive uma demanda da nossa sociedade hoje. A sociedade hoje está muito imediatista, acelerada, ansiosa, né? Muito ansiosa. Muito estímulo, muito... Exatamente, muito estímulo. E as pessoas precisam ter isso na vida. Paciência. Cara. Entendeu? Paciência para ver a coisa acontecer. A maioria dos problemas que eu percebo, até em gabinete as pessoas tendo, foi uma grande parte foi por precipitação. Foi não esperar o tempo certo de fazer certas coisas. Foi por precipitação. A pessoa se precipita, entra num negócio que não é para ela entrar. Não, tem uma oportunidade, é urgente, é para fechar hoje. Aí o cara não analisa direito, não vê direito, fechou, entrou num buraco sem querer. Isso acontece muito no mundo, na vida e no mundo dos negócios. É porque o mundo é feito de oportunidades, mas uma oportunidade só é boa
se você tiver no momento certo de aproveitar. E você tiver tempo também para analisar essa oportunidade. Tem que fechar hoje. Irmão, Calma. se não é o teu momento, Calma. você não tem condição. Exato. De você analisar os prós e contras, se der certo o que é o lucro, se der errado o que é a perda. Você acaba... E tudo isso está dentro, né, da palavra. E tudo isso está dentro da palavra. Muito legal. E é assim que a gente... foi por isso que eu falei no começo, que quando a pessoa começou a me falar a situação, os textos começaram a vir na minha mente e eu fui instruindo a pessoa. Então, a Escritura, cara, a palavra de Deus é um negócio maravilhoso. Ela me aponta o caminho da salvação, que é a coisa mais importante. E além de me apontar o caminho da salvação, ela me mostra como viver bem nessa terra. De modo que eu só não vivo se eu não quiser. Agora, fica aqui também uma repreensão e um alerta, porque há muita gente que se diz cristão, mas não lê a Bíblia. As pessoas, como eu disse, são imediatistas. Muitas delas querem ouvir alguém falar: é você que precisa ler. É você que precisa abrir a palavra. É você que precisa sair. É muito interessante e produtivo alguns devocionais, mas você não pode ficar só nesse devocional, isso é uma pílulazinha. Verdade. Você tem que abrir a Escritura e ler, e se aprofundar, e procurar entender. Então assim, é esse o caminho que a gente costuma fazer, e é esse o texto. Muito... Em Jeremias tem um outro texto também. Tem outro ainda? Tem outro texto. O que ele tá falando pra vocês, ele falou pra mim, tá? A gente, quando começou, ele, mano, você é cristão há quanto tempo? Eu falei, pô, sou nascido e criado na igreja. Já leu a Bíblia quantas vezes? Então, contando separado, aqueles rabiscados, eu falei, não, falando sério. E assim, é surreal quando você começa a ter esse aprofundar, você começa a ter uma visão diferente. Isso também, você, sem querer, você acertou um negócio que eu vejo que é muito algo que acontece hoje em dia. As pessoas querem manter as outras reféns dela, para que o fato de alguém ser refém, essa pessoa fica dependente de você para saber, para tudo, né? Isso é usado muito no negócio. Você mantém uma pessoa no teu negócio, te pagando todo mês aquilo, você mantém, é óbvio que num outro contorno, uma pessoa refém. Sim. Eu acredito que o verdadeiro mestre e o verdadeiro líder, ele não é aquele que quer ter as pessoas reféns, ele é aquele que quer emancipar as pessoas. Se eu abrir a palavra para você e eu começar a ler e te explicar, e não te instruir a você também começar a ler, entender para saber, eu estou querendo te manter como meu refém. E não é essa a intenção do evangelho. Eu acredito que o verdadeiro mestre não é aquele que escolhe pelo discípulo, é aquele que oferece critérios para o discípulo discernir e escolher, de acordo com os princípios da palavra que ele precisa escolher. Então foi por isso que eu te falei, e eu falo para todo mundo, você tem que ler, você tem que orar. Levando mais para um assunto espiritual, a oração mais forte pela sua vida, quem faz é você. Não é? Porque a oração não muda apenas a situação externa, ela muda principalmente e prioritariamente quem está orando. Então, por isso que eu sempre oriento a pessoa, lê a palavra. Porque você imagina a massa, Lohan, nós temos hoje um privilégio que em nenhum outro tempo da humanidade uma geração teve, que é de um acesso farto ao conhecimento. É verdade. Hoje em dia, se você botar na internet assim, Bíblia de estudo, você vai ver Bíblia de estudo de tudo quanto é assunto que você quiser estudar. Você vai ver traduções, você vai ver versões da Bíblia que tem traduções de hoje para você ler com a tradução, a linguagem de jornal, linguagem de internet para você ler e entender aquilo perfeitamente. Verdade. Tá? Então, nunca se houve tanta facilidade para as pessoas lerem a Escritura. Você sabe qual foi um dos maiores cismas da Igreja Católica com a protestante? Qual foi? Foi o fato de a Igreja Protestante, a partir de Lutero, entender e ter um sola na Reforma Protestante, que são 5 solas. Sola Fides, sola Gratia, solus Christus, soli Deo Gloria e sola Escritura. Tá. E o sola Escritura é somente a Escritura. E para as pessoas entenderem o somente a Escritura, tinha que ler a Escritura. E o que Lutero fez? Lutero pegou a Bíblia, que era só em latim, e poucas pessoas tinham acesso, e traduziu ela para o alemão e para outros idiomas. Isso coincidiu com a invenção da imprensa, que era a capacidade de imprimir livros numa velocidade acelerada, Sim. E espalhou a Bíblia em vários idiomas. E isso era um pecado terrível. Mas o que Lutero queria fazer? As pessoas lerem a Escritura, terem acesso à Escritura, para elas discernirem, para elas aprenderem.
Então, é óbvio que você ter acesso à Escritura não te inibe, não te isenta de ter um ensinador, um pastor, um líder. Você tem que ter, poxa. Claro. É como eu digo para algumas pessoas, é igual você ir na academia, você nunca entrou na academia. E você sai pegando os aparelhos lá, fazendo o que você quer. Cara, você vai treinar tudo errado, vai ficar cheio de dor de coluna. É isso que acontece com muita gente que não quer ser pastoreado, não quer ser mentoreado, não quer ser discipulado. A gente precisa ter um discipulador, precisa ter um mentor, precisa ter um pastor. Você entra na academia, se você tem um personal lá, ele te passa o exercício certinho, te fala a posição, algo o movimento. Algo para você, personalizado. Algo personalizado. Olha, todo mundo usa essa mesma máquina aqui, essa mesma na academia, mas você vai usar nessa posição. Tem gente que usa para cima, tem gente que usa a polia para baixo, dependendo do exercício, mas você vai usar assim, porque para você é esse o necessário. Então, a figura do pastor, do discipulador, ajuda muito nisso, né? Então, são duas coisas que tem que andar juntas. A gente tem que ter um pastor, um discipulador, um mentor, e a gente também tem que ler a palavra, né? E é perfeito quando esse mentor, esse discipulador, instrui as pessoas a lerem, a ouvirem, a aprenderem, para elas irem se emancipando e evoluindo, né? Porque o pastor não pode ser uma babá, como eu já disse. Ele é alguém que enxerga quem a pessoa pode ser em Deus e impulsiona a pessoa nessa direção. Não, isso aí eu sou muito grato, porque, de fato, eu tinha minha vida com Deus, mas tu conseguiu trazer uma ótica ali diferente para poder a gente seguir. Então, de certa forma, me apontou para o meu propósito, porque eu tinha uma visão limitada das coisas, né? E uma delas é que acho que muita gente tem também, é o lance de se eu tenho dinheiro, dinheiro e Deus não funciona junto, sabe? Aquelas crenças relacionadas a isso. Então, na palavra eu consegui descobrir, né? Você me mostrou, inclusive, em Mateus, eu acho, que, pô, Deus, o lance do poste, a luz iluminar as pessoas, né? Deus faz as pessoas terem uma proporção para iluminar outras, né? Para ajudar outras pessoas, né? Então, de fato, você precisa ler a Bíblia para isso, né? O dinheiro... o Vinícius não tá falando nada, só tá olhando. Vinícius, falar alguma coisa, Vinícius? Mano, assim... Aproveita, Vinícius, eu vou no banheiro. Pra ver se tu fala alguma coisa... O que você tá achando disso tudo, cara? Fala. Não, o que ele falou é realmente importante sobre a leitura, até porque hoje muita gente é manipulada porque não lê, porque fica refém de pastor, porque não abre a Bíblia para poder ler. Muitas crenças são criadas, muitas doutrinas são criadas sem fundamentos bíblicos e não são contestadas porque as pessoas não leem a palavra. Sim. E essa do dinheiro é uma. E vem muito da cultura até do lance que ele falou do católico também, né? Sim. Tipo, que, assim, de certa forma, o evangelho saiu do catolicismo. Mas também tem muitos pastores evangélicos que retêm o conhecimento para poder manipular as pessoas. E até a polêmica que tem, o crente é chato, é cego naquilo ali, só tá dando dinheiro pro pastor, justamente por... Muitas vezes ele é cego porque ele não lê a Bíblia. Exatamente. Ele que não estuda, ele se coloca na posição de cego porque para ele é mais cômodo ter uma pessoa ali falando e ele ouvindo do que abrir a Bíblia e ler. Eu tenho essa pegada assim de... o meu pensamento. Eu tenho muitos amigos que não são cristãos, né? E eles falam assim, porra, tu tá na igreja, tá dando dinheiro pro pastor, que isso e aquilo. E eu costumo falar, mano, assim, questão de ser cristão, pra mim é um lifestyle, sabe? Por quê? Eu tenho a palavra, eu posso consultar. Se eu não tiver num lugar legal, que eu não me vejo ali dentro daquele corpo, eu vou encontrar um lugar justamente nessa pegada de, poxa, eu acho que o pastor ele tem que te direcionar, ele tem que te apontar, ele pode te ajudar, ele pode te dar uma assistência, mas você tem que caminhar, você tem que ser a tua vida de relacionamento com Deus e ponto, sabe? Mas é muito engraçado que as pessoas ficam muito preocupadas com o dinheiro só, né? Você não tá dando só teu dinheiro pro pastor, você dá sua atenção, você investe seu tempo na igreja, sua energia, mas a preocupação das pessoas você tá dando dinheiro pro pastor? Mano, é porque assim, tem uma parada que eu penso, não sei se você vai concordar. É porque é cultural, as pessoas já viram muitos pastores. Não, mano, assim, o evangelho, ele aponta para Jesus o centro de tudo, tá? E hoje em dia a sociedade, ela prega uma filosofia de o homem o centro de tudo. E na boa, o centro do coração do homem é o dinheiro, na maioria das pessoas. Pelo menos para essas pessoas que falam do lance do dinheiro, é porque o coração está pautado nisso. Então, ele enxerga tudo e todos pelo dinheiro. É pelo carro que tem, é pelo negócio que tem, tá deixando de ter para poder dar pro pastor ou dar para a igreja, né? Quando você começa a enxergar as coisas de Jesus, o centro das paradas, cara, dinheiro é só mais uma coisa.
sabe? Ele me dá a saúde, ele me dá o emprego, ele me dá o trabalho, ele me dá tudo, e eu tô devolvendo ali, sabe? Você muda a ótica. É a lente mesmo, você tá vendo as coisas. Uma das maneiras de você diferenciar um manipulador de um verdadeiro mentor e pastor é o desejo de emancipação do outro. Né? Uma pessoa que manipula o outro, ela quer ter aquela pessoa sempre refém dela. Né? Quando você vê em alguém o desejo de que o outro evolua, cresça e voe o seu voo, aí você está diante de alguém que é um líder de verdade, que é um dos critérios que você tem que ter. E tem que conhecer a escritura, né? Para não ser manipulado, para enfim... a maioria das igrejas faz um trabalho maravilhoso, mas também, como todo segmento, né, também tem, assim como tem corretor também que é antiético, claro. Assim como tem médico, assim como tem político, assim como tem advogado, profissionais de diversas áreas, também tem pastores, como todo segmento da sociedade, que não vivem à altura do chamado que receberam, né? E isso é uma coisa que, quando você conhece as escrituras também e tem um pouquinho de discernimento, você consegue identificar rápido, né? Alguns critérios também, que eu sempre digo para alguma pessoa quando está... algumas pessoas às vezes mudam de igreja porque viajam para outro estado e tal, e fala, pô, pastor, lá que igreja eu procuro? Eu falo, olha, procura uma igreja séria. E como é que eu sei que uma igreja é séria? Geralmente, procura a história da igreja, como ela foi formada, como ela iniciou, de onde veio... Né? Qual é o fio dela, se foi uma igreja que foi fruto de uma plantação de uma outra igreja, se o ministério dela, qual é o ministério, é ligado a quem, né? Tem estatuto, como é que é isso, quem colocou aquele pastor ali. Então esse tipo de coisas, essas coisas são coisas que são importantes para você discernir o lugar que você está pisando, que você está entrando. A gente tem lá na igreja, todo mês a gente recebe novos membros. Mês passado foram um grupo grande. Esse mês também no próximo domingo a gente vai receber novos membros lá na igreja, e a gente tem um café, Vinícius, que a gente explica tudo da igreja, como ela começou, né, o movimento pentecostal, né, a igreja lá em Belém do Pará, de Belém veio para o Rio, e do Rio esses missionários, no século passado, foram abrindo filiais. Uma dessas filiais foi a Penha, que depois se tornou a Devec, e a Penha abriu no Recreio. Então tem um fio que você vê de seriedade na igreja. Então, isso é muito importante, né, para você escolher bem o lugar que você vai congregar e entender também que, se você lê a escritura, você vai chegando no lugar a saber se naquele lugar se prega a palavra, ensina a palavra, ou se é só oba-oba, ou se é só outras coisas que não são aquilo que de verdade edifica o homem, que é a palavra de Deus. Muito, muito bom. Acho que para não ser 3 horas de podcast, vai ter que voltar aqui de novo. Volto, com o maior prazer. Vai ter que voltar aqui de novo para poder falar. Pastor, obrigado. Tamo junto. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, né, Vini? Obrigado, pastor. Então, tamo junto, Vini. Gente, deixa nos comentários aí o que você achou, suas dúvidas pro pastor responder também. Pastor Bruno, vou colocar as redes sociais, vão estar, né, Vini? Bom, na descrição. Vai estar na descrição do canal, tudo lá. Sigam ele, sigam as nossas redes e tamo junto. Até o próximo episódio. Tamo junto. Um abraço. Um abraço.